Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. A lição do mendigo. Um mendigo sentava-se na calçada sempre num lugar por onde passavam muitas pessoas, e ao lado colocava uma placa com os dizeres: Vejam como sou feliz, sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado. Alguns passantes olhavam intrigados, outros o achavam doido e outros ainda até lhe davam dinheiro. Todos os dias, antes de dormir, ele contava o dinheiro e notava que a cada dia a quantia era maior. Numa bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já o observava há algum tempo, aproximou-se e disse-lhe: Você é muito criativo. Não gostaria de colaborar numa campanha da empresa? Vamos lá. Só tenho a ganhar, respondeu o mendigo. Após um caprichado banho e com roupas novas, foi levado para a empresa. Daí em diante, sua vida foi uma sequência de sucessos e em pouco tempo ele se tornou um dos sócios majoritários. Numa entrevista coletiva à imprensa, ele esclareceu como conseguira sair da mendicância para tão alta posição. Bem, houve uma época em que eu costumava sentar-me nas calçadas com uma placa ao lado que dizia: Sou nada neste mundo, ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um homem fracassado e maltratado pela vida, não consigo um mísero emprego que me renda alguns trocados. Mal consigo sobreviver. As coisas iam de mal a pior. Certa noite, achei um livro e nele atentei para um trecho que dizia: Tudo que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que vai tudo bem. Por mais que você não goste da sua aparência, afirme que é bonito. Por mais que seja pobre, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero. Aquilo me tocou profundamente e, como nada tinha a perder, decidi trocar os dizeres da placa dali em diante. Vejam como sou feliz. Sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso. Sou saudável e bem-humorado. E a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida me trouxe a pessoa certa para tudo o que eu precisava, até que cheguei onde estou. Tive apenas de entender o poder das palavras. O universo sempre apoiará tudo o que dissermos, escrevermos ou pensarmos a nosso respeito. E isso acabará se manifestando em nossa vida como realidade. Enquanto afirmarmos que tudo vai mal, que nossa aparência é horrível, que nossos bens materiais são ínfimos, a tendência é que as coisas fiquem piores ainda, pois o universo as reforçará. Ele materializa em nossa vida todas as nossas crenças. Uma repórter, ironicamente, questionou: O senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram a sua vida? Respondeu o homem cheio de bom humor. Claro que não, minha ingênua amiga. Primeiro, eu tive de acreditar nelas. A cada degrau da vida, veja a beleza que ela lhe oferece. Gente, é demais um texto como esse, não é não? Fala aí. Eu acho que todos nós precisamos aprender essa lição, porque tem muita gente com baixa autoestima. Eu brinco muito, né? Eu sou gorda, eu sou desajeitada, eu sou sem noção, eu brinco. As pessoas falam, geralmente meus amigos vêm e puxam minha orelha, né? Patrícia, tudo que você fala é uma coisa que você está acreditando, né? O universo vai conspirar contra você, né? Deus está ouvindo. Eu não tenho medo do universo nem de Deus porque não está no meu coração o que eu estou dizendo. O problema não é você falar, é como ele disse aqui, é você acreditar. O que você escreve, ou o que você fala, se é ruim a teu respeito, ou de acordo com as coisas que você tem, ou que acontecem com você, se você fala
ou escreve, mas você não sente isso, não está em você. Todos nós somos essência. A nossa essência não pode ser manchada. O nosso íntimo não pode ser manchado. Ou seja, o nosso pensamento não pode ser manchado, o nosso sentimento, coração não pode ser manchado. Aquilo que é ruim não pode estar dentro da gente. Agora, o que sai? Mas o que sai é porque o coração está cheio. O que sai da boca, o coração está cheio. Nem sempre. Às vezes é brincadeira mesmo, às vezes a pessoa, ele não acreditava que ele era tudo isso que ele escrevia. A princípio, você acha que o mendigo acha que ele é rico, que ele é próspero, que ele é bonito, que ele mora numa casa boa, bonita. Lógico que a princípio, quando ele fez esse cartaz, ele não acreditava, ele apenas passou a exercitar. Ele só se tornou próspero de verdade quando ele realmente acreditou. Quando ele colocou lá dentro do coração dele, no pensamento dele, de que era capaz. E é isso, a criança, esse canal é voltado para a educação, né? Eu sempre volto a falar isso porque eu tenho mais 3 canais e os outros 3 são espíritas. Quem me segue às vezes faz confusão, né? Esse aqui é de educação. Então, por ser de educação, a gente fala para pais, para professores e para aqueles que lidam com essa parte de orientar pessoas ou sequer se orientar, às vezes está perdido ainda, né? Enfim, na sala de aula, você pega um aluno, geralmente a gente tem 8 ou 80, ou você tem um aluno que sabe tudo ou você tem um aluno que sabe nada, né? E sabe nada não existe. O sabe nada é preconceito do professor. O sabe nada é aquele pai e mãe que detona o teu filho, que não acredita em si próprio e também não acredita na criança. Então, a criança que não sabe nada, na verdade, ela precisa levantar a autoestima dela. Não é vaidade, é autoestima. A autoestima é acreditar em si. A autoestima é ter certeza de que se é capaz de fazer aquilo que todo mundo pensa que você não vai ser capaz, né? Você tem medo, mas vai com medo mesmo. Isso é autoestima, né? Você querer, você desejar, você ser uma pessoa motivada. E a autoestima geralmente falta em crianças que têm uma família desequilibrada, uma falta de estrutura na sua família. E quando ela chega na escola, o que acontece? Ela já está tão acostumada a ser um Zé Ruela em família, que chega na escola ele também é. E até o professor cavar e descobrir aquele ouro guardado lá no fundo do coração ou da mente daquela criatura, já está quase terminando o ano. Porque é só na convivência do dia a dia que você vai vendo quem é o seu aluno. Então eu acelerava um pouquinho o processo, porque como eu tenho um pouquinho de ansiedade em relação a progresso de criança, então eu não aguentava, né? Eu já começava a cavar desde a primeira semana na sondagem ali, eu já começava. O que você tem? Você é triste? Por quê? Você perdeu algum cachorro? Né? Tá doendo alguma coisa? Você mora com quem? Né? Como que é viver com a sua mãe? Você não tem seu pai? Pra onde que foi seu pai? Você não vê seu pai? Então, esses questionamentos no meio de uma sondagem. Enquanto ele estava lá escrevendo as palavrinhas que eu pedia, que era a primeira semana, é para isso. Você tem que fazer a sondagem para saber o que a criança sabe e o que ela não sabe ainda. E na sondagem eu já pegava a ficha do aluno. Esse aqui tem baixa autoestima. O que eu faço com ele? O pai é separado, não vê o menino, não vem em casa, não quer saber, não liga, não manda presente, não manda nem pensão. E o problema dessa criança é o pai. Então ele acha que ele foi rejeitado pelo pai, o pai não ama ele. Ele não acha que houve briga entre pai e mãe e os dois se separaram, ele simplesmente se acha um rejeitado. Então eu vou trabalhar isso nele. Eu vou fazer essa criança acreditar que ele não é rejeitado em coisa nenhuma. E toda vez que você toca na ferida de alguém, que é para levantar a moral dessa pessoa, você está mexendo no vespeiro. Então, o professor que não quer que o seu aluno aprenda mexendo no vespeiro, é aquele professor, então, que precisa encaminhar para psicólogo. E às vezes o professor não quer fazer nem isso. Você viu que o teu aluno não vai. Você chama para fazer a atividade, ele nega. Ele não quer sair da carteira.
Mas na hora de ir para a merenda, ele é um dos primeiros. Ele quer sair da sala, ele quer ficar livre, ele não quer ficar perto de ninguém. Você está vendo um comportamento que não é o ideal? Então, não quer mexer no vespeiro? Todo professor tem o direito de não mexer. Tudo bem, não está na alçada. Eu mexia. Mas tem professor que não quer. É um direito que o professor tem. Mas, pelo lado humano, pelo menos indica um psicólogo. Seja uma pessoa que tenha empatia. Porque aquela criança precisa acreditar nela. Às vezes ela não tem pai, não tem mãe e também não tem um professor. Então ela tem que acreditar nela. Indica pelo menos um psicólogo. Pelo menos um psicólogo. Uma fono, um neuro. Se for, em último caso, um psiquiatra. Mas que tenha especialista olhando essa criança, analisando essa criança. Para que não passe pelas vistas do professor sem nada ter sido feito. Porque isso é um crime. Você perdeu uma vida porque você não quer olhar o óbvio. Aquela criança tem um problema. Você não quer saber qual é o problema, é um direito que você tem, mas manda aquela criança para alguém que vá olhar. A criança precisa ter certeza de que ela é capaz. No dia que ela aprende que ela é capaz de qualquer coisa, ela surpreende. E eu já tive muitos e muitos casos assim, de vibrar com o aluno lendo e chorando lá na frente, falando, professor, eu estou conseguindo ler. Aluno que vai jogar bola e fala, professora, hoje eu consegui marcar um gol, sabe? Coisas pequenas para nós, mas para a criança partiu do princípio de você acreditar nele e ele passar a acreditar nele também. Às vezes, como eu falei, a família não acredita. Eu tive uma aluna que ela ficou comigo acho que 3 ou 4 anos. Ela ficou comigo desde o comecinho da sua alfabetização até o final. E ela não aprendia de forma alguma. Engolia letras, não conseguia ler, chorava, ficava ansiosa, dava tremedeira, dava até dor de barriga na menina quando eu tinha que mandar ela ler. Ela, para ler e entender um texto, responder perguntas sobre o texto, interpretação de texto, ela não conseguia. Para resolver problemas matemáticos ela também não conseguia, porque tem que ler, interpretar, não dava. Essa menina começou a me dar tanto problema, porque à medida que todo mundo ia avançando, eu queria que ela avançasse também. Ela estava ficando para trás. Ela era uma menina alegre, carinhosa, vivia colada no meu pescoço. Professora, eu já terminei de fazer a lição, posso fazer massagem? Então eles vinham tudo aqui, né, no meu pescoço. Quando eles terminavam de fazer a lição, eles grudavam tudo em mim. Isso quando a gente já dá uma disciplina na sala, né? Que aí a gente já sabe que não é bagunça. Eles vêm, ficam perto, faz carinho, beija, abraça, mas não é para fazer bagunça. E ela era uma das primeiras, terminava a lição e corria para o meu pescoço. E eu falava assim, mas ela não sabe ler, como é que ela está terminando essa lição? Ela tentava dar um jeito de copiar de colega, ela dava um jeito de responder de qualquer forma. E aí aquilo começou a me incomodar muito, porque estava terminando o primeiro ano com ela e a minha não avançava. Aí um dia no portão, a diretora, eu acho que saiu, não sei, pediu para que a gente ficasse no portão para fazer a saída e a entrada das crianças. E aí chegou um marmanjo na porta da escola, do meu tamanho na época, e ela era pequena. O moleque de lá do portão, na frente de todas as crianças, pais, que tava aquele auê, né? Na hora da saída sempre é aquela bagunça mesmo, por mais que você queira ordenar, fica difícil. Porque pai que chega lá na frente do portão, a criança já sai correndo, você fala, não corre, mas não adianta, sai correndo. Então naquela correria toda, aquele monte de gente pra lá e pra cá, aquele moleque lá no portão, no segundo portão da escola, lá na calçada, ele gritando por apelidos, por palavrões. Você é uma lesada mesmo, você não sabe que eu já tô aqui? Eu tô aqui na calçada te esperando e você tá aí por quê? Porque a diretora deixava, geralmente ela ia para o segundo portão da calçada, mas eu, por prudência, não conhecia todos os alunos das outras salas. Falei, eu não vou ficar lá no outro portão, uma criança escapa e eu não vejo. Falei, pelo menos do primeiro portão, se escapar eu vejo, né? E aí ele gritando de lá por que a menina estava trancada lá no primeiro portão. Aí não prestou.
Aí eu falei para ela, quem é ele? É meu irmão. Eu falei, é irmão de sangue? É irmão que mora com você ou ele é filho do seu padrasto ou de madrasta, alguma coisa assim? Porque ela era bem na dela, ela não falava de família, era muito difícil tirar as coisas dela. Aí ela falou, não, ele é meu irmão de sangue, a gente mora com pai e mãe. Eu falei, o seu pai e a sua mãe vê ele falando com você desse jeito e pode? E eles não se importam? Ah, ele faz isso quando meu pai e minha mãe não tá por perto. Meu pai já falou que ia bater nele várias vezes, mas não adianta. Ele não para, ele sempre me chama desse jeito aí. Eu falei, e ele faz isso na rua, ele faz isso em outros lugares? Ela falou, sempre, em qualquer lugar, onde eu tiver. E aí ele faz tudo isso daí para ele veio me buscar. Só que aí quando eu saio daqui do portão, professora, ele sai correndo na frente. E eu vou sozinha praticamente, porque ele não anda do meu lado. Ele fala que ele tem vergonha de andar do meu lado. Aí começa a me xingar. E se eu falar para ele que eu tô cansada, que eu tô com material pesado, né, carregando a mochila, ele fala que eu sou lerda, que eu sou começa a me chamar de nomes. E eu não vou falar os nomes para vocês, mas os nomes muito pesados para uma criança na época de 7, 8 anos, né? Aí eu chamei o rapazinho lá, e ele esbravejando, xingando. Aí eu chamei ele, falei, vem cá, na frente de todo mundo. Imaginem a cena. Aí ele, o que foi? Aí eu falei assim, vem aqui, eu tô te chamando, vem aqui. Aí ele falou assim, quem é você para ficar me chamando? Solta ela, libera ela, que eu tô atrasado. Eu falei, você tá atrasado pra quê? Vem aqui, vem aqui. Mesmo que você tá atrasado, você vai entrar aqui. Ou você entra aqui ou ela não vai sair. Aí ele chegou até o portão. Quando ele chegou no portão, aí eu fiz com ele o que ele faz com ela. Mas não com palavrões, mas tudo que vocês podem imaginar. Falei, então, você é tão lesado que eu tô falando com você, já tem um tempão pra você entrar. Por que você não entrou quando eu falei? Afinal de contas, quem é a professora aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Aí eu comecei a colocar ele lá embaixo. Quando eu fiz com ele o que ele sempre faz com ela, na frente de todas as crianças, apesar que as crianças não estavam nem aí, né? Como eu falei, tava aquele entra e sai de criança, mas foi na frente das pessoas. Quando eu constrangi aquele marmanjo que devia ter na faixa de 16, 17 anos, mas do meu tamanho, quando eu constrangi ele na frente dos outros, ele falou assim, e você pode falar comigo desse jeito? Eu falei, você pode falar desse jeito com ela? Se você chegar aqui no portão mais uma vez, que agora eu não faço o portão, hoje eu tô quebrando galho para a diretora, mas agora eu vou começar a fazer. E se eu ver você chegando aqui no portão e destratando a tua irmã, eu vou chamar o conselho tutelar para os seus pais. Eles vão ter que responder por isso. Porque tá errado você acabar com ela na frente de todo mundo. Você gostou do jeito que eu te tratei? Não, né? E eu também não vou te pedir desculpa não, porque você é arrogante. Eu fiz com você o que você faz com ela, só para você perceber. Você não vai gostar. Eu tenho certeza que você não gostou. Então você também não faça isso com ela. Ela é minha aluna. Ela é sua irmã, mas é minha aluna. Enquanto ela for minha aluna, eu quero respeito. Depois, eu não vou estar por perto, tá? Você deita e rola, mas enquanto ela for minha aluna, e pro azar dele, ela ficou comigo uns 3, 4 anos. Mas assim, azar entre aspas, porque, segundo ela, aquele dia em diante, e quando ele experimentou do veneno que ele lançava, às vezes é necessário. Algumas pessoas vão escutar nesse vídeo e vão falar assim, nossa, não pode. Às vezes eu tomava algumas iniciativas, gente, que não podia. Não pensa que eu fui uma professora santa, não. Às vezes eu tinha que dar na dose que o outro dava. Porque não é fácil você dar aula para periferia, para um pessoal que não tem educação. Então você tem que educar, e para educar você às vezes tem que falar a mesma linguagem deles. Aquela menina começou a desenvolver no sopro, depois que aconteceu isso. Porque cada vez que ele tentava levantar a voz para ela, ela falava, eu vou contar para minha professora. Ela tinha alguém que protegesse ela, já começou por aí, que ela não tinha. O pai e a mãe, não sei dizer que proteção era essa que não funcionava. E quando ela dizia que ia contar para a professora, aí ele ficava mais maneiro. E aí nas reuniões seguintes, né, que eu fui tendo reunião de pais, às vezes vinha a mãe, às vezes vinha o pai, e eu sempre cutucava. Falava, olha, vocês têm um filho que é difícil convivência com ele. Ele se sente, ele tem prazer em menosprezar a menina. Vocês precisam controlar isso. Ou controla isso, ou então tira um de perto do outro. Porque se ela chegar aqui chorando, ou ela não conseguir ler e escrever, eu já vou saber por que que é. Então, quando você pega o problema e você resolve,
É um risco, do jeito que eu fiz, é um risco. Eu poderia sim responder, mas graças a Deus não. Eu coloquei ordem em tudo, graças a Deus. Os pais também entenderam e começaram a agir. Essa menina, olha, quando terminou o último ano, ela dizia que ia ser advogada, que quando ela crescesse ela ia fazer direito. Porque ela ia defender as pessoas que passassem por constrangimentos, por situações de bullying. Ela falava muito isso. Então, lá dentro dessa criança, criou uma esperança, uma motivação contrária do que ela vivia. E ainda para beneficiar outros que passavam pela situação que ela sempre passou. Olha só que interessante. Não estou dizendo que meu comportamento foi certo e nem vou dizer que é. É o comportamento que eu tinha. É o comportamento que eu resolvia as situações. Ou seja, a professora Patrícia não era só aquela amorzinho de pessoa. Eu também era rude quando tinha que ser, às vezes até demais, mas funcionava. Eu não posso reclamar não, que nos meus 32 anos de sala de aula, eu obtive respeito muitas vezes através desse jeitinho nada meigo. Mas não estou aqui para doutrinar ninguém e falar, faça o que vai dar certo, porque pode dar errado, né? Era um risco. Eu fiz e deu certo. Muitas crianças eu consegui fazer que acreditassem em si, trabalhando, lógico, a moral, princípios, valores. Isso você vai resgatando a autoestima da criança em sala de aula, levando isso um trabalho também para os pais, para a comunidade. A escola ela existe para transformar o meio que ela está. Se a escola não transformar a rua que ela está inserida, essa escola não está servindo de nada. A escola é um pontinho de luz no local onde ela está. Ela tem que transformar um pouquinho o meio que ela está. Se ela não fizer isso, ela não tem funcionalidade nenhuma. É só para inglês ver. E a educação, ultimamente, está sendo para inglês ver. Nós precisamos de uma educação voltada para a transformação de fato, para a cidadania de fato, para aquela consciência do cara que vai se tornar um cidadão, que ele vai ter que agir de uma forma correta no meio que ele vive. É para isso que existe uma educação. E aí é que está o grande desafio. Porque hoje está tudo descambado, né? Se você falar um pouquinho mais grosso, o cara coloca uma arma na tua cabeça quando você vai sair da escola. Mas também deixar a criança ali sem aprender o ano inteiro, sabendo que ela está sofrendo por algum motivo e você não vai tirar aquilo dela e transformar dentro dela algo que ela acredite, que ela venha usar isso como uma motivação para que ela cresça. Aí é melhor não ser professor então, porque eu prefiro dormir com a minha consciência tranquila. Tem que transformar. Os bichinhos estão ali para isso. As nossas crianças vêm tudo pedindo. Professor, faz alguma coisa por mim. E a gente tem que fazer. É a nossa missão. É o nosso trabalho real, é esse aí. De transformar esses pequenos. E é tão gratificante quando ocorre a transformação, quando você vê lendo, escrevendo, como eu falei, até para fazer um gol, que o moleque vem lá da educação física e ele fala, ai professor, eu não quero saber de jogar não, todo mundo dá risada, aí você bota ele para jogar, mesmo que ele caia, mesmo que ele se machuque, mesmo que ele corra atrás e não faça nada. No dia que ele faz o primeiro gol, pronto, ele começa a ler e escrever que é uma beleza, porque para ele só estava faltando ele se autoafirmar, ele acreditar que ele era capaz. É disso que eu tô falando.